RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá a todos, sou o pastor Manza Garcia da ICMAV. Hoje tenho uma reflexão para partilhar com todos. Quero começar a minha reflexão lendo um versículo do Evangelho de João que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando falamos da vida eterna, nós falamos da eternidade como uma lei espiritual. E, na verdade, existem leis e princípios que regem o universo, que o homem não pode mudar. São leis que Deus estabeleceu. Elas funcionam para quem tem conhecimento e para quem não tem. São leis e princípios que já existiram antes de suas descobertas pelo homem. Todas essas leis e esses princípios servem para reger e equilibrar o universo. Quer queiramos, quer não, vivemos e agimos segundo os mesmos. E aqui estão alguns exemplos: a lei da gravidade, o princípio de Arquimedes, a terceira lei de Newton, a chamada princípio de ação e reação. São todas leis fundamentais para o bom funcionamento do universo. No entanto, existem leis e princípios espirituais que gerem não só o mundo espiritual, como também o mundo físico. A lei da eternidade e o princípio do destino final fazem parte deles. O rei Salomão, o homem que era o mais sábio do mundo, diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. É certo que ele não mentiu, porque o tempo confirma isso, que todas as pessoas normais que querem viver mais, ninguém quer morrer cedo. Até alguns filmes e lendas falam do ser humano na busca do elixir da vida eterna. Isto é porque há um desejo de eternidade no coração do homem que ele não pode fugir. E por detrás desse desejo existe uma lei da eternidade e um princípio do destino final. A eternidade, na verdade, é como uma linha reta. E o tempo é um grande parênteses nesta mesma linha. A vida humana é como um segmento de reta. Tudo isto estou a falar para quem conhece bem a geometria, né? A vida humana, como um segmento de reta, tem começo, mas não tem fim. A eternidade, como uma linha reta, não tem começo ou não tem fim. Porque nós encontramos ou nascemos, a eternidade já existia e vamos morrer, a eternidade vai continuar a existir. Isto significa que quer queiramos, quer não, já estamos na eternidade. Ou quer o saibamos, quer não, já fazemos parte da eternidade. E o princípio do destino final mostra que existe um destino final para todos os seres humanos. O destino final é onde cada pessoa vai passar a eternidade depois de deixar a Terra. E o versículo do João inicial diz que nós começamos a nossa reflexão, diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este princípio ensina-nos que a vida não termina depois da morte, porque ela não é tudo que vivemos aqui na Terra. A morte é uma separação e não uma aniquilação. E eu repito, a morte é uma separação simplesmente, mas não uma aniquilação. Como bem sabemos, as nossas decisões determinam o nosso destino. E há uma única decisão importante que todo ser humano é obrigado a fazer, que determina o seu destino final. Ou seja, escolher onde passar a eternidade. E eu repito,
A escolha é nossa. Por isso a Bíblia nos encoraja a fazer uma escolha certa. Ela diz no Deuteronômio 30, 19, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora escolha a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Então a decisão é nossa de escolher a vida, porque a nossa decisão determina o nosso destino, pois são as escolhas que fazemos ao longo da nossa vida que nos leva a determinados caminhos e resultados. E cada decisão que tomamos tem consequências que podem ser positivas ou negativas. E essas consequências moldam também o nosso destino final. E ao considerarmos a eternidade como uma linha reta, também podemos considerá-la como uma estrada que leva para o destino final. Portanto, há sempre viagem para o destino final. Vou dar o exemplo de uma viagem que aconteceu no século passado, com um navio chamado Titanic. As pessoas, quando compraram bilhete, não os compraram para o Titanic, mas para Nova York, que era a cidade do destino. Titanic não era o destino final, era simplesmente o veículo que as transportava até ao destino final. E no dia 10 de abril de 1912, Titanic, o maior transatlântico já construído até então, zarpou do porto de Southampton, em Inglaterra, com destino a Nova York, em sua viagem inaugural. E na madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril, ele colidiu com um iceberg no Atlântico Norte por volta da meia-noite e afundando em menos de 3 horas. Que trágico. Fora 1.517 pessoas mortas e 706 sobreviventes. E na viagem do Titanic, no final, tudo se resumiu em 2 listas que foram levantadas: os mortos e os sobreviventes. Quando alguém chegava lá no porto de Nova York, havia 2 listas, dos mortos e dos sobreviventes. O princípio do destino final nos diz que há sempre um destino final para cada ser humano. Ou seja, não falta bilhete para o destino final. E da mesma forma, no final da nossa viagem terrena, só haverá 2 listas: os salvos e os perdidos. E quem decide a lista onde o meu nome vai estar, sou eu ou você. Para o destino final só existem 2 lugares: céu e inferno. Vida eterna, morte eterna. Como já disse, é um princípio espiritual que já existe, que ninguém pode mudá-lo ou fugir dele. Né? E a Bíblia diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitará, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vocês podem confirmar no Daniel 12 e versículo 2. Este versículo revela que o túmulo não é o destino final para o ser humano. No entanto, a vida eterna e o desprezo eterno são destinos finais. A escolha é sempre nossa. Vou dizer mais. Quando você compra passagem para uma viagem, o custo não inclui o destino final. Isso está nas mãos de Deus. Porque nem todo que viaja chega aos seus destinos finais. Podemos ter o seguro de viagem, mas em caso de desastre mortal, o seguro nunca devolve a vida a quem morre, nem o transporta ao destino antes pretendido. E, pensa bem, dos 2.223 passageiros do Titanic, 2/3 não chegaram ao desejado destino final, apesar de ter comprado bilhetes válidos. As vidas deles terminaram no destino pelo qual não sonharam, o Oceano Atlântico Norte. E a boa notícia é que Jesus Cristo é o bilhete para um destino final garantido. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E assim, podemos deduzir que a eternidade é como uma estrada. E a nossa viagem, e a nossa vida é como uma viagem. Jesus é o bilhete que nos garante a viagem para o nosso destino pela estrada da eternidade.
A igreja, como o corpo de Cristo, é o veículo inafundável que leva para o destino final. E esta passagem, ou este bilhete, é de graça, mas não é barata. Custou o sangue precioso do Filho de Deus Altíssimo. Então, chegamos à conclusão que a eternidade existe, o destino final existe, a vida eterna existe, e é um fato imutável. Por isso, cada pessoa tem uma decisão a tomar. A única escolha acertada é crer em Jesus como o único Senhor e Salvador do mundo. Novamente, repito o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça a sua escolha. E obrigado e seja abençoado. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.